era frustrada, eu não tinha desejo de me arrumar. É terrível. É só mesmo quem já passou, né? E eu louvo a Deus porque a graça de Deus me alcançou, pastores. Assim, eu vejo Deus na minha vida, né? Glória a Porque Deus. nunca, e do momento em que Deus me libertou, eu nunca tive uma recaída, de verdade, né? E nem tenho, graças a Deus. E eu gosto de orar pelas pessoas, eu gosto de cuidar de pessoas que são dependentes, né? E, inclusive, na minha casa, assim, uma casa que eu acolho jovens que são rejeitados pelos pais, pessoas que tá na rua. Rejeitado pela sociedade, Isso. né? E, bispa, claro, né? Oro, Sim, sim. conheço primeiro, né? Não tenho para onde ir, eu posso ficar na sua casa? Não tenho nada, tenho a graça de Deus. Falo, pode. E muitos dele, pastor, sai de lá pastores, obreiros, diáconos, missionárias, né? E fácil não é, mas Deus tem feito essa obra gloriosa, essa Glória a obra assim Deus. que para mim é gratificante, né? Então, casais, muitos casais também que as esposas têm os maridos dependentes. Então, hoje eu entendo que tudo serviu o quê? Para mim poder estar ajudando, para mim estar orientando, né? Porque eu falei, Senhor, eu quero ser uma ferramenta. Porque, pastor, já tem muitas pessoas que julgam, são muitas pessoas que desprezam e não acredita que Deus pode transformar, que Deus pode libertar, que Deus pode dar um banho de sangue, como deu na minha vida, me colocar atrás de um altar para pregar, né, para falar do amor do Senhor, para falar que tem jeito, que tem esperança sim, né? E eu acredito, né? Sofro, ataque, sofro. Não é de fora, é de dentro. Ah, ela passa a mão na cabeça. Ah, ela não, não, essa mulher é louca. Só que eu vejo o resultado, eu vejo a glória de Deus, né? E cada dia mais me fortaleço, cada dia mais me renovo e não tem nada que me faz olhar para trás, né? Nossa, E tive meus filhos, 4 ficou com o pá, com a minha sogra, que hoje é falecida. Os demais eu criei com muito sofrimento, mas não abandonei. Depois de um tempo os outros vieram, hoje são casados, só tem um que não casou ainda, mas são tudo conhecedores, tudo uma bênção para a glória de ah, Deus, graças a Deus. né? Porque eu sempre mostrei para eles que o mundo do crime, né, não é. Compensa, Sem né? contar 4 eu perdi, 6, né? 6 estão vivos para a glória de Deus, mas 4 Deus recolheu. Não perdi, ganhei, né? Jesus Ganhou. ganhou, É. né? Mas também que começaram a ir para o mesmo caminho e Deus aprove Deus, né? Uhum. Porque eu louvo a Deus, porque se tivesse aqui hoje poderia estar num PCC, tirando vida, das É. pessoas não foi fácil. E eu falo, pastor, diante de Deus, os 4 que Deus recolheu, não foi eu na balada, não foi eu no mundo praticando coisas ilícitas, foi ali na igreja, cuidando de culto de mocidade, dirigindo vigílias, Glória a é, Deus. sabe, fazendo a obra de Deus. E hoje eu falo que o Senhor é tremendo na minha vida, porque hoje as pessoas perdem um ente querido, ele também quer se matar, ele também se desespera. Mulheres que são dependentes de remédios para dormir, e eu, pela misericórdia de Deus, não tomo remédio nem de pressão, para a glória de Deus. Pastor, eu não tenho uma diabetes, eu não tenho nada, porque Deus ele é maravilhoso, Deus é né? maravilhoso. Então, tem que glorificar. E hoje eu falo, não, se levanta, mulher. Deus é bom. Perder ninguém quer. Mas se Deus recolheu, Deus sabe o que faz. Tá num lugar bem melhor do que a gente. Se morreu em Cristo, tá num lugar melhor que a gente. Isso que importa. Né? Mas você tá vivo, continua lutando, continua guerreando. Se posiciona, porque Deus ele faz. Né? E tenho vivido isso, tenho visto maravilhas, tenho visto coisas grandiosíssimas do Senhor, E né? pelo que a irmã falou também, Deus tem colocado filhos aí na sua vida para Muitos. a irmã Pastor, cuidar, né? é um mistério muito grande. Inclusive o Davi, o evangelista Davi, né? Que veio comigo. É um filho que Deus me deu. A Davi mãe, o é, Davi, a ah, mãe casou e tinha um apartamento, posso contar? Posso, né? Tinha um apartamento e falou: olha, vou me casar e no apartamento não dá para ficar, porque os seus irmãos vão brigar comigo. E ali o Davi falou: bispa,
Minha mãe casou, não tem como eu ir, não tem como eu ficar no apartamento. Eu posso ficar uns dias com a senhora? Eu falei, a minha casa é tua casa. Né? Mas eu vejo o propósito de Deus, que é um menino que prega, um menino temente, um menino de respeito. E tô cuidando dele, igual um filho. Que é um filho que Deus me deu, né? Tem a Miriam também, que é minha sobrinha, também, 16 aninhos, né? Com a minha irmã naquela situação. E comecei a levar ela para a igreja, hoje ela louva na igreja, hoje ela fica mais comigo do que com a mãe, né? Tem várias agendas para a glória de Deus, porque Deus também deu para me cuidar. Né? Tem meus sobrinhos que qualquer tia, ora, tia, né? E às vezes bate um momento de fraqueza, que nós somos humanos, nós não conseguimos ser perfeitos, Para todos, né? E vem aquele desânimo, e meus sobrinhos, meus irmãos, até meus irmãos, todo mundo pode parar, você não. Você se tornou uma coluna, né? Isso, pastor. Uma coluna da casa, da família, né? Isso, meus primos. Então, assim, é uma coisa maravilhosa. E eu vejo o trabalhar de Deus. Sei que hoje eles estão numa situação triste, mas eu tenho certeza da promessa de Deus, o Deus que fez na minha vida. Né? Isso, pastor. O Deus que fez na minha vida vai fazer na vida deles, vai fazer na vida daqueles que Deus trazer para minha vida. Porque Deus, ele é vivo. Só Deus pode resgatar. Só Deus pode libertar. Né? E as pessoas falam, ah, mas é maldição. A maldição, ela é quebrada pela unção de Deus. Né? Então, a unção de Deus me alcançou. E vai alcançar todos. Que Deus tiver propósito. Né? E Deus tem alcançado, Deus tem feito. É muito tremendo, né? A gente vê esse testemunho da irmã, né? E, isso aí é para mostrar para as pessoas o quê? Que Deus ele faz, Deus ele transforma. Verdade. Né? Só que assim, as pessoas elas têm que entender também que Deus ele faz, mas você tem que abrir as portas do seu coração. Isso. Né? Claro que nós sabemos que muitas vezes as pessoas que estão lá naquela situação, muitas das vezes elas não vão dar ouvido, porque ela tá tão dominada pelo maligno, ela tá tão cegada de uma certa forma pelo inimigo, que muitas das vezes ela não quer dar ouvido, mas cabe a gente é o quê? Vamos orar. Por quê? Você vai orando, Deus ele vai entrando com a providência. Isso. E o que você vai fazendo? Você continua falando da palavra. E aí vai chegar um momento que essa pessoa, ela vai ter entendimento. Então ela tem que abrir a porta do seu coração. Isso. E quando ela abre a porta do coração, Deus ele faz essa transformação. Verdade. Deus ele muda. E então o que a gente tem a falar aqui para você que possa estar passando nessa situação, possa ter um ente querido que está passando por essa situação, não abandona. Não abandona, não. Ora por eles. Ah, mas eles não dão ouvido. Ora. Ora e continua falando da palavra de Deus. Continua falando daquilo que Deus ele faz. Continua falando que Deus ele muda a situação. Sabe por quê? Porque vai chegar um momento que ele vai abrir a porta do seu coração. Verdade. E ali, naquele momento, é onde Deus ele vai fazer a obra. Porque eu creio que foi isso. Porque eu creio que a bispa, quando a bispa estava ali naquele momento, eu creio que tinha alguém orando pela irmã. Tinha. Né? Eu creio que tinha alguém orando ali, apresentando a vida da bispa, né? E ali creio que Deus ele foi fazendo um trabalhar até o momento que abriu as portas, a irmã, né? Verdade. Deu ouvido e hoje a bispa está aqui, né? Para falar aí desse testemunho que é muito, muito lindo, muito tremendo, né? Verdade, pastor. E assim, né? Tem que ter um querer. Sim. Né? Como o pastor acabou de falar. Deus, ele nos dá a oportunidade. Sim. Né? E nós temos o livre-arbítrio. Né? Eu quis, falei, Senhor, não aguento, sozinho eu não consigo, sozinho eu não tenho força, me ajuda. E realmente, Deus colocou um pastor naquela época no meu caminho, e eu me lembro como se fosse hoje, que ele chegava para fazer o culto, para orar por nós. Eu estava 3 dias virada, e eu dizia para ele, pastor, desiste de mim que eu não tenho jeito. Pastor, eu não consigo me libertar das drogas. E ele falava para mim, eu nunca vou esquecer, sou muito grata ao pastor Hamilton. Ele dizia para mim assim, você pode me bater, você pode me xingar, mas de você eu não largo, minha filha. Pastor, coisa linda. Né? E eu chorava, eu
falava, pastor, mas eu não consigo. Ele falou, eu não vou desistir de você enquanto Deus não cumprir o propósito na sua vida. E realmente ele não desistiu. E eu ficava com vergonha, né? Quando eu encontrava, que eu chegava, muitas vezes eu chegava, ele já estava lá. Muitas vezes eu estava já drogada, ele, tô indo aí. E quantas vezes a gente num barraquinho ali, né? E ele dormia com nós ali no chão, orando a noite inteira, e com todo respeito, com todo carinho, né? E hoje eu tô aqui, porque alguém segurou nas minhas mãos. Alguém falou, eu acredito em você, eu aposto em você. Porque sozinho a gente não consegue. Então, verdade. né, essas pessoas têm alguém que é dependente, que tá numa situação de droga, de rua, não desiste não, Continua né? orando, né? Continua orando, continua acreditando, tudo na direção de Deus, né? Que Deus vai fazer um milagre, sim, né? Porque sem oração, sem ter alguém para segurar nas nossas mãos, sozinho ninguém consegue. Difícil. Todos nós precisamos de uma ferramenta, né? De alguém para dizer, eu tô com você, vou com você até o fim. E aí Deus faz a obra. E a pessoa tem que querer, claro, querer, né? lógico. Se não abrir a porta do coração, se não tiver Não uma adianta. determinação, não consegue.